Vamos para a leitura da Palavra de Deus e sua exposição. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Capítulo 7 de Mateus, versículos 7 a 11. Dentre as práticas ligadas à religião, a que é mais comum entre pessoas religiosas é a oração. Alguns usam a palavra reza, e pensam que rezar e orar são palavras sinônimas, quando orar, à luz da Bíblia Sagrada, é conversar com Deus. Algumas pessoas definem como um diálogo entre duas pessoas que se amam. Deus ama a criatura, e quando a criatura, que somos nós, sente necessidade de Deus, essa necessidade é preenchida através do seu desabafo, da sua conversação, do seu diálogo com Deus. Agora, pode surgir uma pergunta: como se pode, então, nós nos aproximarmos de Deus? Queremos dizer que a Bíblia nos aconselha a fazermos essa aproximação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou em João 14, versículos 13 a 14, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Hoje, há poucas pessoas que leem a Bíblia e por isso se dirigem ao Pai Celestial em nome de terceiros que não estão autorizados, à luz da palavra de Deus, responder ou intermediar a oração. Não é que Deus seja inacessível, mas a recomendação da sua palavra é para que nós tenhamos em mente essa posição que agrada a Deus. Agora, quanto à facilidade, à acessibilidade de nós chegarmos a Deus, no Salmo 65, versículo 2, o escritor bíblico diz assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Ou seja, todo ser humano que quiser pode se aproximar de Deus, porque ele ouve as orações. Entretanto, encontramos no capítulo 4 do livro de Hebreus, versículo 16, as seguintes palavras: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento
oportuno. Vou repetir o texto. Cheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Você poderá perguntar: onde fica esse trono para eu estar diante dele? É o trono onde Deus habita, onde está sentado nas mansões celestiais. E a recomendação, então, é que recebamos misericórdia, porque não temos direitos de nos aproximar de Deus e exigir dele, mas podemos chegar com humildade, com posição solicitando misericórdia, como a Bíblia declara a respeito do publicano que se apresentou diante de Deus, sem muitas apresentações pessoais, mas disse apenas: "Sê propício a mim, pecador." Esse ato agradou a Deus e ele saiu do templo abençoado, justificado naquilo que ele estava pedindo. Muitas coisas nós podemos pedir a Deus, mas uma das coisas que deveríamos pedir frequentemente, mas que nos esquecemos, é o que Tiago recomenda na sua carta no capítulo 1, versículos 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura. Ser-lhe-á dada, peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada, agitada de um lado para outro pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Ora, nós estamos no início de 2009, que tempo oportuno para nos chegarmos a Deus e pedir sabedoria para nos conduzirmos durante o ano que se inicia. E sabedoria é fundamental porque ela diz respeito ao nosso procedimento, não apenas com relação a Deus, mas no nosso relacionamento com as pessoas. Como nos conduzirmos de modo sábio para evitarmos encrencas, problemas, dissensões e outros acontecimentos tão tristes que se dão dentro da sociedade humana. Nós temos o exemplo de Salomão. Ele era um jovem e começou a reinar. Ele compreendia a sua responsabilidade e sentia que lhe faltava sabedoria, faltava conhecimento para poder lidar com o povo da sua nação. E diz a Bíblia, no capítulo 3 do primeiro livro de Reis, que ele teve a felicidade de ser indagado por Deus sobre o que ele mais queria receber para a direção do seu governo. Diz o versículo 3 deste capítulo 3 do livro de 1 Reis: Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite com sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que eu te dê. Vou repetir a declaração de Deus a Salomão: pede o que quiseres que eu te dê. E disse Salomão:
de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai. Agora, então, ele disse no versículo 9: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque assim quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos de Deus, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias, e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor. Aqui está, Salomão recebe em sonho a pergunta de Deus: pede-me o que quiseres que te dê. Hoje nós temos, como já dissemos, João 14, 13 e 14, Jesus fazendo a seguinte declaração: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E concluindo, meu prezado ouvinte, uma coisa que esquecemos frequentemente, depois de fazermos nossas orações e depois de termos nossas orações respondidas, é esquecer de agradecer a Deus pela resposta que obtivemos. E há uma recomendação na Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. E agora conclui a declaração: com ações de graças. Com ações de graças. Não se esqueça de, depois de receber a bênção de Deus, de agradecer a Deus pelo que alcançou dele. Amém.